Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 10. Eu vou ler dos versos 1 a 11. Desde fevereiro passado, nós estamos estudando Apocalipse. Tivemos um intervalo, nessas férias. E agora retornamos os nossos estudos, com ainda alguns intervalos que teremos pela frente. Mas hoje quero estudar com os irmãos o capítulo de número 10 de Apocalipse. Eu vou fazer a leitura, você e os irmãos que estão de casa acompanhem com bastante atenção esse texto, prestando atenção aos detalhes do texto, a fim de que possamos compreender essa parte tão, às vezes, difícil das pessoas entenderem Apocalipse, mas quem sabe o Espírito Santo iluminando o nosso coração, possamos ter um entendimento um pouco mais amplo dessa porção das Escrituras. Apocalipse 10 diz assim: Vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Tendo na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizeis a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Vamos orar, queridos. Pai, agora que nós vamos estudar esse texto da palavra, nós suplicamos que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e o nosso coração. Ajuda-nos a entender este texto como igreja do Senhor, mas também ajuda-nos a aplicar à nossa vida de forma individual, a fim de que haja edificação nessa noite, a fim de que o nosso coração seja apacentado por esse texto e que possamos ter a nossa fé revigorada pela Tua presença em nosso meio e pela explicação da Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós temos sempre mostrado para os irmãos acerca do livro de Apocalipse, como disse, um dos livros menos estudados na palavra de Deus no decorrer de todos os tempos. Nós estamos aprendendo de Apocalipse e aprendendo que Apocalipse não deve ser lido como se fosse numa ordem cronológica do capítulo 1 até o último capítulo. Se você fizer isso, você vai perceber que não faz sentido. Apocalipse são 7 seções paralelas que caminham lado a lado. À medida que nós vamos lendo, nós precisamos entender isso. Coloca o próximo slide, por favor. E quando você olha essas 7 seções paralelas, se você não entender isso, você jamais compreenderá esse livro. Por quê? Porque quando termina a primeira sessão, ele fala acerca do final de tudo. Por exemplo, o capítulo 7,
que é o bloco da sessão que nós estudamos anteriormente, nesse capítulo 7, ele fala, quando fala do último selo, ele termina a história, Jesus volta ao juízo de Deus, destrói-se a terra, acaba tudo. Aí, de repente, no capítulo 8, ele volta a falar de novo. Coisas que começam a acontecer no decorrer de toda a história. Por isso que, às vezes, as pessoas não faz sentido, porque, de repente, ele corta a história e nós precisamos, então, entender que ele está trazendo essas 7 sessões que caminham juntas. Aprendemos também que todas essas sessões estão compreendidas entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Não é necessariamente que vai haver um dia que haverá uma grande tribulação e virão gafanhotos esquisitos e besta que é... Não, na verdade é uma linguagem poética, vamos dizer assim. É uma visão que João tem e ele vai narrando de acordo com o que ele está vendo, tentando descrever aquilo que ele está vendo e aquilo que ele está ouvindo. Lembre-se que o pano de fundo de Apocalipse é o Velho Testamento. É por isso que muitas coisas que nós lemos, eu e você, precisamos voltar lá atrás, estudar o Velho Testamento, mas para o público original que foi escrito, os judeus, eles sabiam perfeitamente do que está falando. Vou lhe dar só um exemplo. Aqui fala que João deveria pegar um livro, um pergaminho, e comer esse pergaminho. Nessa visão, o judeu sabia perfeitamente o que isso significava, porque lá em Ezequiel tem a mesma descrição do comer o pergaminho, o rolo, onde está escrito a revelação de Deus. Então, para nós precisamos entender, estudar, voltar lá atrás, mas isso era algo natural para os leitores originais dessa escritura. Então, lembre-se, nós precisamos sempre ler esse texto com 7 sessões paralelas. Uma outra estratégia para estudarmos Apocalipse poderia ser ir pulando. Estudar o capítulo 1, depois o 4, o 8, o 12, o 15, o 17 e o 20, depois o capítulo 2 e assim sucessivamente. Só que, se a gente fizesse isso, é possível que a sua cabeça ia ficar mais embaralhada ainda do que já fica a gente estudando esse livro na sequência. É mais fácil a gente entender que a história voltou, que a fita voltou, e que agora ele começou a contar a mesma história que está acontecendo paralelamente àquilo que ele já tinha falado. De tal forma que o texto que nós vamos ver hoje é algo que está paralelo a um intervalo que já teve lá no capítulo 5. Mas isso a gente vai aprender à medida que nós caminhamos aqui hoje no capítulo 10. O resumo do estudo anterior, que foi do capítulo 9, dos versos 13 até o 21, é de que Deus usa todas as forças do mal para cumprir com a sua vontade. É possível que os irmãos não vão se lembrar, porque foi, acho que em novembro, que a gente estudou esse capítulo, né? Mas o resumo do bloco anterior é esse, que Deus usa as guerras, os reis, os exércitos, todas as tragédias que acontecem na terra, Deus usa tudo isso para cumprir com os propósitos dele. De tal forma que quando se fala que haverá guerras e rumores de guerras, não é que Deus estaria, Ele mesmo promovendo a guerra, mas Ele está mostrando que dentro da sua permissão e do seu projeto, Ele usa o intento das nações para que os seus propósitos fossem cumpridos. E a gente terminou o último estudo mostrando que nós precisamos olhar a história da humanidade com as lentes de Deus, não com as nossas lentes. Porque se você for olhar quantas crises, quantas tragédias, quantas crianças inocentes morrendo de fome, quantos inocentes sendo torturados, se você olhar com os olhos humanos, você jamais conseguirá ter qualquer tipo de conforto da parte de Deus. Mas olhe com os óculos de Deus, com as lentes de Deus. E a sua vida também. Você precisa aprender isso. Você precisa aprender que a sua vida está nas mãos de Deus e tudo que acontece por você ou é promoção direta de Deus, ou é permissão de Deus, com a finalidade de cumprir os propósitos de Deus. Talvez você diga, mas às vezes a coisa não é bom para mim, pastor. Sim, mas pode ser que Deus faça isso porque Ele tem propósitos de usar a sua vida para outra coisa.
Pode ser que Deus esteja, de alguma forma, querendo promover uma perseguição na sua vida, para que você possa ser preso. Ou, quem sabe, uma enfermidade para que você possa ser internado no hospital. Para que lá dentro você possa testemunhar do amor de Deus e alcançar alguém que está lá. E Deus, então, te envia como missionário de uma forma que, se não fosse assim, você não iria. É por isso que a gente precisa colocar sempre a nossa vida nas mãos do Senhor. Qual é o propósito do Senhor ao permitir que eu passe por determinada situação? É para edificar a minha vida? É para moldar o meu caráter? É para moldar a minha fé? Ou o Senhor quer me usar onde quer que eu esteja, a fim de glorificar o teu nome? Então, quando nós olhamos esse último bloco, nós aprendemos isso. Agora nós estamos tratando das 7 trombetas, e se você olhar na sua Bíblia, esse último estudo foi a 6ª trombeta. Só que agora ele faz um parêntese. Ele mostra as 6 primeiras trombetas e a gente fica aguardando. Agora vem a 7ª. Ele diz, não, espera um pouco. Antes da 7ª, que vem lá no capítulo 11, versículo 15, ele traz aqui um parêntese, digamos assim, para poder mostrar um interlúdio antes do juízo final. Isso aconteceu antes do 7º selo, da mesma forma. Capítulo 7, quando ele fala dos 144.000, foi depois do 6º selo, ele faz uma pausa, mostra que independentemente do que acontecer, a igreja está segura, os crentes estão seguros, eles vão passar pelas guerras e rumores de guerras, etc. e tal, mas eles estão seguros, e depois ele fala então do 7º selo. Agora, do mesmo jeito, traz as 6 primeiras trombetas, e antes de trazer a 7ª, ele faz esse parêntese, com a finalidade de nos preparar para esse final. E nesse parêntese, vem aqui uma mensagem de um anjo forte, trazendo um livrinho aberto em suas mãos. E ele diz, pega esse livro e come esse livro. Lembre-se, isso não é literal, isso é uma visão que João está tendo, e ele está escrevendo essa visão de Deus. E o resumo da história é que há uma revelação que Deus não quer que João mostre, que não escreve, que ele não escreva, e há também agora uma descrição de que há um tempo de Deus em que todos os mistérios serão revelados. E é sobre isso que nós estudaremos, falando sobre a revelação dos mistérios de Deus. Vamos então aprender aqui 4 lições básicas, ou 4 blocos desse texto, a fim da gente entender essa questão das revelações dos mistérios de Deus que estão descritos aqui nesse texto. Vamos lá, a primeira lição que nós tiramos desse texto, o primeiro bloco que nós aprendemos, é de que a revelação dos mistérios de Deus é controlada pela vontade soberana de Deus. Preste atenção nisso. Deus revela o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na proporção que Ele quer, a quem Ele quer, no tempo que Ele quer. É Deus quem controla a revelação. Deus nos concede tudo aquilo que é necessário à nossa fé, mas tem certas coisas que Deus não revela. João disse que, assim, quando passou a 6ª trombeta, ele viu um anjo forte descendo do céu. E aqui é a segunda vez que ele fala de anjo forte, porque no capítulo 5, versículo 2, também fala de um anjo poderoso. A diferença é que aqui, esse anjo tem um pergaminho aberto. O outro anjo trouxe um pergaminho fechado, do qual só o cordeiro foi digno de abrir, quebrar os 7 selos. Agora o pergaminho está aberto, a revelação está manifestada, mas é a tradução nossa, né, um livrinho. Não é um pergaminho tão grande, é uma revelação limitada. É menos coisas do que estava naquele pergaminho que estava selado e que o cordeiro abriu. Agora veja, a descrição desse anjo fala acerca de que esse anjo veio descendo dos céus, onde Deus habita, envolto em uma nuvem, que fala exatamente que as nuvens são os carros de Deus, Salmo 104:3. Toda vez que Deus aparecia, uma nuvem cobriu o tabernáculo. Quando Moisés foi se encontrar com Deus no monte, uma nuvem o cobriu.
Fala também que esse anjo tinha um arco-íris por cima da sua cabeça. O arco-íris era a decoração do trono de Deus, que nós estudamos lá no capítulo 5. O arco-íris é o sinal do pacto de Deus com os homens. Fala que esse anjo também, ele tinha um rosto como o sol. E aí você pode se lembrar do próprio Deus, o frugir da glória de Deus, o rosto de Jesus no monte da transfiguração. Fala também que esse anjo tinha as suas pernas como colunas de fogo. E aí você se lembra exatamente da teofania do povo no deserto, que de dia era protegido e conduzido por uma nuvem, coluna de nuvem, e à noite uma coluna de fogo. Então essas descrições, elas incluem tantas indicações de Deus, que alguns teólogos até acreditam que poderia ser o próprio Jesus. Entretanto, isso é altamente improvável, porque Jesus nunca é identificado como sendo um anjo, mas sim como sendo o cordeiro. O anjo sempre é um servo, o anjo sempre está a serviço. Então, talvez o que a gente possa entender que não se trata do próprio Jesus, porque Jesus é descrito de uma forma diferente, mas se trata aqui de um anjo tão poderoso que tem a intenção de representar a própria glória de Cristo a quem ele serve. Ele desce do céu representando a autoridade do próprio Jesus. Tanto é que a palavra diz, João diz que na sua visão, esse anjo colocou um pé sobre o mar e outro sobre a terra. A ideia de colocar os pés é a ideia de domínio. Lembre-se dos textos do Velho Testamento. Panorama de Apocalipse é o Velho Testamento, o pano de fundo. Lembre-se daqueles textos: todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu vos tenho dado. Então a ideia de colocar os pés é de domínio. E quando João mostra isso, essa visão, obviamente que ele entendeu isso, que a ideia de que aquele anjo, ele estava dominando sobre toda a terra. Um pouquinho mais na frente, sobre a terra e o mar, sobre toda a criação. Um pouquinho mais à frente, nós vamos aprender que o diabo, o adversário, nessa reta final, ou nesse decorrer desses tempos, que nós estamos vivendo até a consumação dos séculos, o diabo vai levantar a besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar. Então, desde já, ponha na tua cabeça, ponha no teu coração, porque muita gente tem medo desses textos. Nossa, uma besta que emerge da terra, uma besta que emerge do mar. Não importa o que seja isso, nós vamos estudar quando chegar lá, mas lembre-se, Deus tem o controle de tudo, tanto da terra quanto do mar. Deus tem o controle da história. Independente do que seja, aquele negócio de besta que surge da terra e besta que surge de mar, que nós vamos estudar no tempo certo, mas lembre-se que Deus está no controle de todas as coisas. Aquiete o seu coração em saber disso, que Deus está no controle. E essa é a ideia que mostra aqui, de que esse anjo, que representa a própria glória de Deus, como nós já vimos, quase que se assemelha ao próprio Jesus Cristo, as características desse anjo, mas ele reflete a glória de Deus, que domina sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar, e tem, portanto, todo o domínio de todas as coisas. E aí então diz que ele está trazendo aqui o livrinho aberto. E esse livrinho aberto, e agora volto a dizer, nós precisamos começar a entender que o nosso Deus tem controle sobre todas as coisas para fazer cumprir a sua palavra. É possível que a gente possa até fazer um pequeno parêntese aqui para mostrar a importância de nós estudarmos e proclamarmos a palavra do jeito que ela é, sem tentar facilitar a palavra. É de entender que lutas virão, que crises virão, mas a palavra de Deus precisa ser mostrada, precisa ser proclamada do jeito que ela é. Nós precisamos ceder à tentação de facilitar a palavra a fim de atrair as pessoas para a igreja. Jesus nunca fez isso, pelo contrário. Quando as pessoas queriam seguir a Jesus, Jesus fazia era dificultar. Ah, Senhor, vamos seguir. Jesus disse, espera um pouquinho. Até as raposas têm lá os seus covis onde vai dormir, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, você quer vir mesmo? Pensa bem.
Às vezes, quando nós conversamos com as pessoas e olhamos essa questão dos valores, dos princípios da palavra de Deus, a ideia que nós temos nesse texto é que nós precisamos nos apegar a essa palavra e não abrir mão dos princípios estabelecidos nessa palavra. Porque a palavra é a revelação de Deus. É a revelação que Deus concedeu a nós. É óbvio, irmãos, que quando nós olhamos, existem coisas que não são contabilizadas na Escritura. Esse é o princípio previsto aqui no versículo 4. Quando ele fala acerca de uma palavra que os 7 trovões que ele ouviu dos céus, aí vem a palavra e diz assim: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreve, porque existem coisas que Deus não revelou para nós. Não é para mim e para você. Lembra-se de Deuteronômio 29, as coisas reveladas pertencem aos homens e seus filhos. As encobertas pertencem ao Senhor. Porque tem coisas que Deus não revela. Tem coisas que Deus não explica. Como é que você pode entender essa questão, amados, do mal na terra, da morte, uma série de coisas? Nós não temos como entender porque Deus não revelou ainda. Porque ele está dizendo lá na frente que vai ser revelado os mistérios. Mas por enquanto, isso é mistério. Se você olhar só o ministério de Jesus, não vamos nem falar de toda a Bíblia, mas só do ministério de Jesus, o último versículo do Evangelho de João diz assim: há porém muitas coisas que Jesus fez, e se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. E é óbvio, você vai ler sobre a vida de Jesus nos 4 evangelhos, ali não se escreveu tudo que Jesus fez. Mesmo porque, se você fosse colocar ali tudo aquilo lá como se fosse uma sequência natural, e um atrás do outro, é possível que 2 meses terminaria tudo aquilo lá, 2, 4, 5, 6 meses, sei lá. Seria registrado tudo que Jesus desenvolveu em 3 anos. Muitos ensinos, muitos diálogos, muitas repreensões aos discípulos, né? Muitas pregações de Jesus não estão escritos. Por quê? Porque foram escritos aquilo que é estritamente necessário para a nossa salvação, para a nossa edificação. Esses dias estava comentando com o irmão sobre a questão da criação, né? Mas foi, pastor, que lá foi dias literais, os 7 dias da criação, os 6 dias da criação, foram dias literais ou foram eras geológicas? Como é que concilia isso, etc. Eu falei, olha, nós podemos discutir isso, podemos debater isso, mas vamos lembrar de uma coisa: isso não é algo essencial para a nossa salvação. Se fosse, Deus teria manifestado e revelado de forma mais clara. O que é essencial para a nossa salvação, para a nossa santificação, está revelada porque Deus controlou essa revelação. Algumas coisas não foram reveladas e a nós compete aceitar pela fé e aguardar o tempo certo de entender essas coisas. Porque algumas coisas só vão ser reveladas de fato naquele dia em que os mistérios de Deus serão manifestos. E aí vem a segunda lição que nós tiramos dos versos 5 a 7. Que é de que a revelação dos mistérios de Deus, essa revelação será feita no tempo estabelecido por Deus. Há um tempo em que todos esses mistérios serão revelados. Diz assim: então, vi em pé sobre o mar e sobre... Vi que o anjo em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Jurou o seguinte: já não haverá demora, ou seja, está chegando os dias de que as coisas vão terminar. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para trocar a trombeta, que vai acontecer no capítulo 11, versículo 15, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. O anjo, ele antecipa o que a 7ª trombeta vai dizer, e ele declara solenemente que Cristo voltará para julgar, trazer o julgamento final e a conclusão de toda a nossa história. Lembre-se que tudo o que acontece naqueles 7 sessões paralelas acontece entre a primeira e a segunda volta de Jesus.
Pelo que nós entendemos da palavra, não haverá um evento cósmico extraordinário que vai... Não, Jesus vai voltar quando você menos imagina. O próprio Jesus disse isso, estarão dois no campo. Um será tirado, outro será levado. Quando vier o Filho do Homem. Então vai ser uma coisa assim, ó, no estalar de dedo. Jesus até usa a ideia de que esse dia do Filho do Homem virá como ladrão. Ou seja, do momento, talvez, sei lá, a gente não vai nem terminar esse culto aqui, e Jesus volta. Mas, pastor, e os sinais que nós estamos estudando? Já estão acontecendo desde que Jesus nasceu, queridos. Desde que Jesus foi crucificado e ressuscitado. Está aí os sinais, guerras, rumores de guerras, pestes. Está acontecendo no decorrer da história. Ninguém pode dizer, ai senhor, mas cadê aquele trem lá dos gafanhotos e tudo mais? Está acontecendo. O problema é que as pessoas não acordam para essa realidade. É por isso que nós precisamos, ao estudar Apocalipse, entender isso. De que os sinais que nós estamos estudando e que João está mostrando aqui na visão e traduzindo em palavras que nós possamos entender, esses sinais já estão acontecendo no decorrer da história. É por isso que a lição do bloco anterior era: olhe a história com os lentes de Deus, com os óculos de Deus. Porque tudo que Deus falou, tudo que João está vendo, está acontecendo. Não espere, na linguagem daquilo que nós estudamos no capítulo 9, não espere gafanhotos semelhantes a cavalos, que a cabeça como ouro, o seu rosto como rosto de homem, como tinha couraças. Isso tudo João está mostrando aquilo que estaria acontecendo e que está acontecendo. Todas as guerras, e matou a terça parte dos homens da terra. Sim, é o que está acontecendo. Lembre-se no estudo passado, só na Primeira Guerra Mundial foram em torno de 40 milhões de mortos. Está matando, está acontecendo. Eis que os rios, do mesmo jeito, a natureza está sendo estragada e está mostrando os sinais de Deus. Portanto, essa revelação é dada no tempo de Deus. Percebam que quando nós falamos isso funciona dos dois lados. A primeira, o fato de que Deus tem algumas coisas que vai revelar depois, não vai revelar agora. Mas tem algumas coisas que Deus já revelou e que nós precisamos tomar como motivo ou como forma de edificação e nos precavermos e nos prepararmos para o dia do juízo final. Para o dia em que finalmente a sétima trombeta será tocada, e aí acabou. Aqueles sinais todos é uma sequência que vai culminar com o dia do juízo final. Veja, volto a dizer, há muitas coisas que nós não compreendemos. E não adianta você tentar fazer algum esforço para entender o que Deus não revelou. Vamos pegar o Covid que nós estamos vivendo. Gente, se Deus é todo poderoso, se Deus tem todo o domínio, por que Deus permitiu que esse negócio surgisse? Tantas pessoas que já morreram, milhões. Por que Deus permite que tenhamos opressão sobre a terra? Que se levantem governos corruptos e ruins. E vamos falar lá de Hitler e outros para levar a culpa, para a gente não falar dos nossos de hoje, né? Das pelejas nossas aqui. Mas por que Deus permite isso? Por que Deus permite que, como aconteceu no nosso país um tempo atrás, um presidente da República, há uns 15 anos ou 20, isso marcou a minha mente, porque o presidente da República chamou um grupo de empresários e ele conseguiu reunir numa mesa. Está certo que era uma mesa comprida, umas 20 e poucas ou 30 pessoas. Mas o presidente conseguiu reunir em redor de uma mesa os responsáveis por 90% do PIB brasileiro. 20, 30 pessoas. Os outros 10% estavam com o resto dos milhões de brasileiros. Por que tem essa injustiça, essa desigualdade? Nós não sabemos. Nós sabemos que Deus controla e usa essa maldade humana a fim de cumprir com os seus propósitos. Mas nós não sabemos hoje
um dia isso vai ser revelado. Nós vamos ter uma visão aberta, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, que no momento ele vê como em espelho, né, lembrando que o espelho daquela época não é cristalino como o nosso, né, era um bronze polido, era uma imagem meio distorcida. E aí ele diz, mas haverá um dia em que eu verei de forma clara. Essa é a ideia. Haverá um tempo em que Deus vai resolver e nos mostrar esse mistério do sofrimento, da morte, da maldade humana. Isso tudo será manifesto de forma clara, porque Deus vai manifestar. O terceiro bloco desse texto, versículo 8 a 10, vai mostrar que a revelação dos mistérios de Deus é dada pela palavra de Deus. Aí entra a questão da história do livrinho, porque o anjo, a voz que ele ouviu, aliás, vinda do céu, fala com ele e diz, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Eu fui ao anjo, pedindo o livrinho, dizendo que me desse o livrinho. E ele me falou, toma e devora. Certamente será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo, o devorei, na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, meu estômago ficou amargo. Uma coisa que nós temos que aprender, amados, é que a revelação de Deus é dada pelo próprio Deus. E essa revelação está nos registros de Deus. A ideia de tomar o livro e comer, volto a dizer, era uma visão, tanto aqui quanto em Ezequiel, capítulo 3, que tem essa mesma descrição. A ideia é que a pessoa que estava com o livrinho, ele deveria interiorizar esse livro, assimilar esse livro, digerir esse livro. A ideia é que não era simplesmente ler, não era simplesmente falar, mas ele devia levá-lo à sua vida, ao mais íntimo, de tal forma que a mensagem de Deus se torne parte da minha vida. Essa é a ideia implícita nessa visão de pegar o livrinho e comer o livrinho. Ele diz aqui que esse livrinho, ele seria doce na boca, mas amargo no estômago. Talvez a gente pudesse lembrar aqui de talvez 3 coisas vitais que a gente precisa receber como palavra de Deus. Primeiro, quando fala desse livrinho como sendo a revelação de Deus, ele está mostrando de que essa revelação de Deus, e lembre-se que lá na frente o próprio livro de Apocalipse diz que ninguém pode acrescentar nem tirar nada dessa revelação. Primeiro que essa revelação é de Deus. Jamais considere a Bíblia como obras de homens. Ela foi escrita, sim, por vários homens no decorrer de milhares de anos, mas inspirados pelo Espírito Santo. Mesmo porque jamais conseguiriam, no espaço de uns 1.300 anos, umas 40 e tantas, 50 pessoas, escrever algo tão completo como é a Bíblia. Primeiro nós lembramos, essa palavra é de Deus. Quando alguém falar a Bíblia para você, lembre-se que é a palavra de Deus e não da pessoa que está falando. Quando o seu pastor, a sua mãe, o seu pai, o seu vizinho, o seu amigo falar alguma coisa da Bíblia, jamais diz, não. O seu Talmo falou um negócio, mas é a opinião dele. Está de acordo com a Bíblia? Tá, então não é a opinião dele, é a opinião de Deus. Porque essa é a palavra de Deus, é a revelação de Deus. Pense bem, antes de ir contra a opinião, contra o ensino de alguém que está te instruindo na palavra de Deus, porque você pode estar indo contra o próprio Deus. Segunda lição que nós tiramos aqui dessa questão, de ele pegar a palavra e comer a palavra, é de que nós temos que nos esforçar para receber e aprender a mensagem de Deus. Veja que na visão ele não foi obrigado a comer. Foi oferecido. E a palavra diz, vai lá no anjo, pega o livrinho e come. E ele vai, e ele pede o livrinho. Então perceba que há uma ação do homem que precisa se aproximar da palavra e precisa se apropriar da palavra. Lembram-se lá do ter prazer na lei do Senhor e na sua lei? Medita de dia e de noite, que é a ideia do ruminar, que é a ideia do pensar, que é a ideia de você estar sempre trazendo de volta à sua memória, ao seu coração, a palavra. Essa é a ideia do comer a palavra.
É por isso que nós encontramos alguns crentes que são fortes na fé, que conhecem a palavra, e outros que não são fortes na fé, que não têm conhecimento da palavra. Não é que a palavra só está acessível a um grupo específico de pessoas, mas tem um grupo específico de cristãos que se apropriam da palavra, que se gastam na palavra, que estudam a palavra, que meditam na palavra. Isso não é obrigatório, Deus não força goela abaixo, queridos. Você precisa entender que essa questão de buscar a palavra é algo que depende do seu esforço, do seu interesse em buscar a instrução que Deus traz na palavra. Essa é a palavra de Deus, e você precisa se esforçar, você precisa buscar interiorizar essa palavra, a fim de quê? De que você possa compreender a palavra, para que você possa buscar a palavra. Agora lembre-se, talvez alguns irmãos são lerdos, vamos assim dizer, lentos em estudar a palavra, por causa do que está escrito aqui, que ela é doce ao paladar, mas ela é amarga ao estômago. A palavra é doce, mas ela também é amarga. Ela é doce porque o Salmo 119 já diz que ela é doce como o mel e o destilar dos favos. Mas quando você começa a interiorizar a palavra, essa palavra bate em você. Essa palavra acusa o seu pecado. Essa palavra mostra que você tem que mudar de vida. Essa palavra mostra que você tem que tomar uma postura diferente diante de Deus e dos seus pensamentos, das suas ações, do seu estilo de vida. Essa palavra mostra que você tem pecados que você precisa não só confessar, mas também abandonar. Essa é a ideia do amargo da palavra. Ela é doce porque é a palavra de Deus para a nossa salvação, mas ela é amarga porque ela nos acusa. Ela mostra os nossos erros. E se você for pensar de forma geral, ela é amarga também porque ela traz as manifestações das condenações de Deus a todos aqueles a quem ela é pregada. E é nesse sentido que nós precisamos aprender a mudar a nossa postura. Hoje pela manhã, aqui na sala do templo, nosso irmão Boni estava falando, iniciando uma revista que fala sobre revitalização da fé. E ele mostrando por que nós precisamos ser revitalizados, queridos. Exatamente porque nós precisamos de reviver a nossa vida, a nossa fé. É aquela ideia de uma fogueira que você deixa lá e de repente vai apagando, apagando, apagando. E aí, ou então o fogão a lenha lá na roça, quando você vai fazer a pamonha, né? E aí você tem que pegar lá um tição lá e mexe de novo. E aí você põe mais lenha e você mexe aquelas brasas e aquilo vira e o fogo pega novamente. É assim que tem que acontecer na nossa vida. Isso é feito através da palavra. Ela é doce, mas ela é amarga porque ela mexe conosco. Os princípios de Deus mexem conosco. Mostra a condenação de Deus. Mostra os juízos de Deus. E é o que nós precisamos ver, porque não adianta a ignorância desses juízos, quer dizer, não nos isenta dos próprios juízos. O fato de não saber não nos isenta, não nos torna inocentes. Essa é a razão pela qual nós precisamos pregar a palavra até aqueles que nunca tiveram contato com a palavra. Essa é a razão pela qual o trabalho missionário precisa ser feito. Porque aquela tribo de índios lá no meio do Amazonas, lá no meio da selva, que nunca teve contato nenhum com civilização nenhuma, também está sujeito aos princípios da palavra de Deus. Não é que o missionário vai chegar lá, vai pregar, eles vão rejeitar e vão ser condenados. Não! Eles já estão condenados sem a palavra de Deus. Salvação só através de Jesus. Se fosse assim, já era melhor não pregar a palavra, deixa todo mundo morrer na inocência sem conhecer nada. Seria um ato de maldade se nós fôssemos pregar a palavra para uma tribo de índios que não conhece absolutamente nada de Jesus. Se fosse assim, mas não é. Porque toda a humanidade está debaixo da condenação de Deus por causa do pecado de Adão. E aí vem, já levando aí para o último bloco desse texto, o verso 11. A necessidade
de pregar a palavra. Aí vem o verso 11, me disseram, é necessário ainda que profetizeis a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. É por isso que nós temos, veja, nesse descrição das 7 trombetas, chega na 6ª, ele para a descrição. Antes de falar da 7ª, ele vem com essa visão. Por quê? Porque exatamente nesse período, irmãos, nesse período antes da vinda de Jesus, é o momento da igreja agir. É o momento de nós nos apropriarmos da palavra, crescermos na palavra, conhecer a palavra e pregar a palavra. Não é que a gente vai ficar, bom, já estamos salvos, então agora vamos ficar esperando tocar a última trombeta e Jesus voltar do céu e finalmente a gente vai para a glória celestial. Não! Esse bloco, esse parêntese é para mostrar, primeiro, o outro parêntese do capítulo 7, quando falava dos 7 selos, antes do 7º selo, ele fez um parêntese para mostrar que nós estamos seguros, que nós temos total e absoluta segurança que ninguém pode nos tocar e que é certo, certeza absoluta que quando abrir o 7º selo, Jesus voltar, nós seremos salvos. Agora ele volta à narração, começa a falar das trombetas, e antes de chegar na 7ª trombeta, que corresponde ao 7º selo, que a volta de Jesus, ele diz, é hora da gente trabalhar, é hora da gente se apropriar da palavra, é hora da gente pregar a palavra, antes de Jesus voltar, antes da 7ª trombeta, antes da conclusão de toda a história. Se você olhar de forma rápida, quero olhar um texto aqui com os irmãos de Lucas, no capítulo 24. Olha só o que Jesus diz. Lucas 24, versos 46 e 47. Diz assim, e lhes disse, Jesus falando, assim está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecado a todas as nações, começando em Jerusalém. 3 coisas que Jesus fala. Jesus fala que o Cristo deveria morrer, ser crucificado, deveria ressuscitar, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. As 2 coisas já aconteceram. Jesus já foi crucificado, ele já ressuscitou. Agora, em nome dele, compete a nós, como igreja, proclamar, pregar o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. É sobre isso que Apocalipse 10 trata. Antes de vir o final, a tarefa da igreja, de pregar o evangelho. Os 2 primeiros eventos, crucificação e ressurreição de Jesus, nós não participamos absolutamente nada dele. Foi algo que aconteceu à nossa parte como manifestação da graça de Deus, mas o último depende de nós. Então, essa 4ª lição de que a revelação dos mistérios de Deus é proclamada pelos servos de Deus, é que Deus escolheu usar a mim e a você para proclamar isso, para pregar a palavra, para mostrar acerca da graça de Deus antes de Jesus voltar enquanto é tempo, porque haverá um tempo em que o anjo, a 7ª trombeta trocará, Jesus voltará e pronto. Não haverá mais oportunidade, porque Jesus não voltará mais como Salvador, e sim como justo juiz. Então, nesse sentido, quando nós olhamos dessa forma, é que nós entendemos que nesse período, antes de Jesus voltar, nós precisamos agir como igreja e como crentes, servir a Deus, aprender a palavra, aumentar a nossa santificação, pregar a palavra, porquanto esse é o processo que Deus estabeleceu. Na verdade, até isso para nós é um mistério. Por que Deus não mandou anjos para pregar o evangelho? Não, ele preferiu contar com nós, que somos os salvos, para proclamar a palavra. Aliás, Hebreus até diz que a pregação do evangelho é algo que os anjos anelavam. E Deus deixou para nós. Talvez a gente olhe para nós e fale, mas nós somos tão relaxados, pastor, porque tá bom, mas Deus conta comigo e com você como obreiros para levar a palavra, essa palavra a todas as nações. Deixa eu trazer aqui uma pequena conclusão e aplicação dessa palavra.
Nós precisamos lembrar de que o propósito desse parêntese, ele é pastoral. Esse texto nos lembra, nos recorda que a paciência de Deus tem limite, queridos. De que haverá sim um soar das 6 trombetas que representam que está havendo o soar das 6 trombetas que representam todas as oportunidades que Deus dá ao homem para que se arrependa. Mas veja, não é só que a paciência de Deus se esgota, porque Deus tem um tempo certo, mas é que a capacidade do homem de responder positivamente à revelação divina é muito limitada. Às vezes as pessoas ficam com a consciência e o coração cauterizados. Nós podemos ver isso no bloco anterior, quando depois de falar de guerras, tumultos, gente morrendo, a natureza quebrando, sendo destruída, terremotos, guerras, rumor de guerras, aí diz o verso 20 e 21 do capítulo 9, o texto que nós estudamos anteriormente. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar demônios e ídolos de ouro, prata, de cobre, de pedra, de pau, que eles não podem nem ver, nem ouvir, nem andar. Eles nem se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Ou seja, amados, tudo o que está acontecendo é para abrir os olhos das pessoas acerca do que Deus está fazendo, mas as pessoas veem isso, as pessoas ouvem até a pregação do Evangelho e se tornam insensíveis. Um dos textos que mais me impacta o meu coração está lá em Jeremias, se não me falha a memória, capítulo 16, quando Deus diz assim: eu estou cansado de ter paciência. Deus falando para o seu povo. Eu fico pensando, gente, o dia que Deus estiver cansado de ter paciência de mim, eu estou numa situação muito difícil. Obviamente, né, queridos? Mas isso, esse parêntese antes da 7ª trombeta, mostra isso. Agora, lembre-se que esses capítulos é uma pausa entre a 6ª e a 7ª trombeta. O 7º evento e as consequências que vai acontecer é o retorno de Cristo e o julgamento final. Eu queria encerrar essa palavra com 2 outros versículos. Não é muito didático a gente evocar outro texto no final de uma exposição, mas eu creio que aqui cabe sim, nós entendemos. Primeiro texto, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, um pouquinho antes aí de Apocalipse, quando o texto diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E o outro texto que diz respeito também a essa pausa, a isso que está acontecendo aqui, é Romanos, capítulo 2, quando Paulo diz assim: ou desprezas, verso 4, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Em outras palavras, queridos, a pausa entre a 6ª e 7ª trombeta, enquanto ela durar, e não vai durar para sempre, ele já está mostrando que já está na reta final, essa pausa cria um espaço para a missão da igreja diante do mundo. E essa pausa cria um espaço para que você volte ao seu Criador, para que você repense os seus caminhos, para que você repense a sua postura diante da fé e diante de Deus, para que você mude o seu comportamento, para que você volte a reafirmar ou a reviver a sua fé, o seu interesse na palavra de Deus e nas coisas de Deus, porque essa pausa, ela é breve. Ele está dizendo aqui de forma clara que vai se cumprir esse dia em que Deus estará encerrando esse período.
uma coisa que eu e você precisamos lembrar, queridos, é que Deus nos trouxe aqui nessa noite, ou está fazendo com que você tenha contato com essa palavra pela internet, porque Ele continua fazendo esse alerta de que você precisa tomar uma decisão, ter uma postura. Se você não tem andado com Jesus, se você tem estado alheio, a rebeldes às coisas de Deus, essa pausa entre a sexta e a sétima trombeta é o período de você voltar atrás e buscar a presença de Deus. E se você já tem compromisso com Deus, mas a sua fé anda bem fraquinha, quase apagando, lembre-se que é o tempo que Deus te dá para reavivar a sua fé e fazer com que você possa ter um renovar da sua vida com Deus. Isso tudo, queridos, veja, lembre-se, perceba que isso tudo, até isso que nós estamos estudando hoje, até o fato de você estar tendo acesso ao estudo desse capítulo 10, é fruto do amor de Deus na sua vida. É porque Deus te ama. A palavra é amarga exatamente por causa do amor de Deus, que Ele não quer que a gente fique com os nossos pecados incólumes e intactos, mas Ele mostra a palavra para nos mostrar, para nos exortar, para acusar os nossos erros, para que nós possamos nos prostrar diante dEle e receber esse amor de Deus, cujo ápice, demonstração maior, foi a cruz de Cristo. Guarde isso no seu coração. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.